bem? Esta semana nós vamos estudar sobre a nova aliança e eu quero começar, como sempre, lendo o verso para memorizar durante essa semana. Jeremias 31:31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando se usa a expressão nova aliança, é natural que se pense em uma velha aliança. E esse pensamento gera um raciocínio lógico. A nova aliança é diferente da velha aliança. E com base nesse pensamento, muitos entendem que a velha aliança era a aliança da lei e a nova, a aliança da graça. Essa compreensão, no entanto, está equivocada. A aliança de Deus expressa a natureza de Deus, a sua santidade, a sua misericórdia. E esses atributos não mudam nunca. Não é como se Deus tivesse feito um projeto para salvar o pecador, né, e que não funcionou porque havia falhas no projeto. E agora Deus fez um novo projeto, né, a nova aliança, para substituir o velho. Não é assim. A aliança que Deus fez com o ser humano desde o começo foi perfeita. A falha estava na participação humana. Vez após vez, Deus fez uma renovação da aliança apenas como uma nova oportunidade ou um novo começo para o pecador. Assim foi com a aliança com Adão, com Noé, com Abraão e assim por diante. E esta semana nós vamos estudar sobre essa nova aliança mencionada pelo profeta Jeremias. Nós vamos entender quais semelhanças e paralelos existem entre a antiga aliança e a nova aliança. E mais, qual é a função da lei na aliança? Com quem foram feitas essas alianças? O que o livro de Hebreus quer dizer com a expressão superior aliança? Está lá em Hebreus 8, verso 6. Que relação existe entre a aliança e o santuário celestial? Temas muito interessantes que nós vamos estudar durante esta semana. Espero que você não perca nenhum dia de estudo. O título da lição de domingo é Eis aí vem dias. E vamos ler Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Um texto longo, eu peço desculpa pela leitura demorada, mas muito importante, não? Como eu comentei na introdução desta semana, a nova aliança não é muito diferente da velha aliança. A base de ambas é a graça e a misericórdia de Deus. A nova aliança não anula os termos da velha aliança, não torna menos importante a obediência à lei da aliança, não torna menos válidos os 10 mandamentos. O que aconteceu é que os judeus deturparam o significado da aliança. Eles se concentraram tanto na conduta exterior que não puderam entender a dimensão interior da aliança. A obra que Deus propôs fazer envolvia uma mudança de coração, uma obra interior. A nova aliança nada mais é do que uma ênfase a essa dimensão da aliança que havia sido negligenciada pelo povo. Qualquer plano para melhorar a sociedade humana e que ignore o problema do pecado está fadado ao fracasso. Não basta mudar o ambiente, pois, como já disse alguém, o coração de cada problema humano é o problema do coração humano. Deus deve mudar o coração das pessoas
para que queiram amá-lo, né, e fazer a sua vontade. É por isso que ele anunciou uma nova aliança, para reforçar essa dimensão interior que havia sido negligenciada. A aliança com Deus muda a conduta, né, mas vai além, muda também o caráter das pessoas. Entenda bem isso para que você possa desfrutar dessa bênção também na sua vida. O título da lição de segunda-feira é Obra no Coração. Já vimos que a proposta de Deus para o pecador que queira entrar em aliança com Deus, não consiste simplesmente numa mudança de circunstâncias, né, como libertar do cativeiro, por exemplo, né, o povo de Deus no passado, né, e no nosso contexto, né, o benefício de aceitar a aliança proposta por Deus não consiste em bênçãos circunstanciais apenas, né, ser curado de uma enfermidade, ter um problema solucionado, né, ter o livramento das crises da vida, etc. Não é essa a proposta. A aliança com Deus resulta em uma mudança de coração, não é uma mudança de circunstâncias apenas. Quando o profeta Jeremias menciona a nova aliança para o Reino do Sul, Judá, né, esse texto que nós lemos aqui no início da semana, quando Jeremias menciona isso, Deus já havia proposto outra aliança também para o Reino do Norte, Israel, 150 anos antes, né? O que é uma prova de que a nova aliança não é uma inovação, não é uma novidade, não é algo diferente do que Deus tinha feito antes. O que há de comum nessas duas passagens que falam dessa outra aliança, ou da nova aliança, como diz o profeta Jeremias, é que ambas destacam esse aspecto da aliança. A mudança interior, a mudança no coração. O que se vê aqui nessa ideia da outra aliança ou de uma nova aliança é a insistência de Deus em buscar e salvar o pecador. Diante de nossos pecados e fragilidades, Deus não muda e não desiste de nós, simplesmente porque não conseguimos ser fiéis a Ele em todos os momentos. É por isso que Ele continua tentando chegar ao nosso coração. É aí que Ele quer fazer uma obra transformadora. A metáfora do profeta Ezequiel, quando ele diz: tirarei o coração de pedra e porei um coração de carne, reflete exatamente essa intenção de Deus de alcançar o nosso coração. E tanto Jeremias quanto Ezequiel estavam cientes de que o povo havia tido um desvio radical da vontade revelada de Deus. E você sabe, para um problema radical, Deus sempre propõe uma solução igualmente radical. O que tinha que ser removido deles não estava fora deles, mas dentro. E só Deus poderia fazer isso. O coração, quando falamos, né, o coração humano, mudar o coração, evidentemente não estamos falando de um órgão, um músculo que está aí. É uma linguagem metafórica. Né? O coração na Bíblia representa a vontade. O coração de Israel era duro e libertino. A expressão coração de pedra refere-se àquilo que está inconsciente, imóvel, né? E, portanto, indiferente a Deus e às coisas de Deus. Em contraste, a expressão coração de carne está relacionada com o que é terno, né? Dócil, receptivo. O que era necessário era uma transformação operada por Deus, substituindo a indiferença por uma nova obediência à vontade de Deus. Esse é o objetivo da nova aliança e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida também. O título da lição de terça-feira é A Antiga e a Nova Aliança. O profeta Jeremias se expressa da seguinte maneira, quando ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Significa isso que as outras nações estavam excluídas da aliança? Essa pergunta é importante, não apenas para saber como foi no tempo de Israel, no passado, mas também para reforçar um conceito importante. Quando Deus escolhe um povo ou uma igreja, isso significaria rejeição ou desprezo aos demais? A resposta é um rotundo não. Eu vou ler Isaías 56, versos 6 e 7. O texto diz assim:
aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Alguns segmentos cristãos entendem que o sábado pertencia à antiga aliança, né, feita com os judeus, e que agora com a nova aliança os termos não exigem a observância do sábado, os termos da aliança. No entanto, esse texto de Isaías que eu acabo de ler mostra que a aliança antiga, feita com os descendentes de Abraão, já incluía a todos os povos, né? Menciona os estrangeiros e no final, casa de oração para todos os povos. Ou seja, é um equívoco teológico fazer essa distinção entre a antiga e a nova aliança, como se a primeira fosse a aliança da lei e a segunda a aliança da graça. Está claro que mesmo a antiga aliança estava fundamentada na graça de Deus, e incluía a judeus e não judeus. Então, a melhor forma de entender o conceito da nova aliança é o que já comentamos anteriormente, né? A nova aliança não é essencialmente diferente da antiga, mas uma renovação da velha aliança. Outra forma de entender essa questão é da seguinte maneira: todas as alianças de Deus com o homem mencionadas na Bíblia, né, são, na verdade, diferentes versões de uma só, uma única aliança, que é a aliança de Deus feita em Cristo para salvar o pecador. Cristo sempre foi e sempre será o único caminho para Deus. O título da lição de quarta-feira é Aliança Superior e está baseada em Hebreus capítulo 8, verso 6, um texto importante que diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quando comparamos a antiga e a nova aliança, vemos que ambas estão baseadas nos mesmos fundamentos. Ambas apontam para a salvação por graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas aqui nesse texto é dito que a nova aliança é uma superior aliança. Essa é a expressão usada. Vamos entender o que isso significa. Essa comparação entre uma aliança superior e uma inferior não se refere às alianças em si, como se uma fosse incompleta, a velha, incompleta e defeituosa, e a outra perfeita. Não é isso. Não há falha na aliança, porque Deus nunca falha. A superioridade e a inferioridade entre as alianças tem a ver com o cumprimento dos termos da aliança. Na antiga aliança, como Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, a revelação da graça era feita de forma simbólica, através de sacrifícios de animais. Mas quando Jesus veio, ele tornou em realidade todo aquele simbolismo, todo aquele ritual. Agora já não há necessidade de figuras representativas, porque o verdadeiro sacrifício se fez realidade na cruz de Cristo. Nesse sentido é que está a superioridade. Mas em ambas estão presentes o fundamento da graça e da fé. Outro aspecto da superioridade da aliança mencionada em Hebreus capítulo 8, verso 6, está no fato de que a antiga aliança foi repetidamente quebrada pelo povo, mas na nova aliança todos os termos e exigências foram cumpridos perfeitamente por Cristo. Ele não somente fez o sacrifício de si mesmo, como também obedeceu perfeitamente à lei da aliança. As promessas da aliança, portanto, não dependem da obediência do homem pecador, mas da obediência perfeita de Cristo. É por isso que ela é chamada aqui de superior aliança. E o bom de tudo isso é que nós temos uma aliança com Deus, através da qual temos acesso às promessas de Deus,
mas isso não depende do nosso desempenho, mas do desempenho de Cristo. É isso que se chama justificação pela fé. O título da lição de quinta-feira é O Sacerdote da Nova Aliança. No Antigo Testamento, Deus instituiu um sistema sacerdotal com uma função didática, que era ensinar ao povo a necessidade de um Salvador. Todo o sistema apontava para Cristo. Os elementos e as peças do tabernáculo, e posteriormente do templo, tudo simbolizava a Cristo. A pia, o altar de incenso, as lâmpadas, o candelabro, os pães da proposição, tudo era símbolo de Cristo. O animal que era sacrificado e o próprio sacerdote que ministrava todo o ritual eram símbolos de Cristo. Não havia nenhuma virtude e nenhuma salvação naqueles símbolos. O sacrifício de animais nunca serviu como pagamento de pecados. Era apenas um símbolo do que Cristo faria na cruz. E todo esse sistema está dentro do que se chama tipologia bíblica. Eram tipos que apontavam para Cristo, que é o antítipo. Uma vez que Cristo veio e cumpriu toda essa simbologia, todo o sistema representativo perdeu a sua função. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Você conhece a história, não? Essa foi uma indicação divina de que o verdadeiro tomou o lugar do que era apenas uma sombra. Isso significa que a intercessão em favor do pecador é feita pelo próprio Cristo. E o livro de Hebreus é consistente em afirmar que Jesus agora ministra no santuário celestial. O santuário terrestre era uma sombra do verdadeiro santuário no céu. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, Deus mostrou a Moisés o modelo, conforme diz o texto, que está no céu. E o autor do livro de Hebreus se expressa de uma maneira interessante e esclarecedora. Hebreus capítulo 8, versos 1 a 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Esse texto aqui merece ser lido com bastante atenção. E essa verdade da obra sacerdotal de Cristo no santuário celestial é o fundamento, é a base da esperança e da promessa da nova aliança de Deus com os seus filhos. E nós podemos receber essas promessas e essas bênçãos. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã. Forte abraço. Tchau.